Eu vou falar de um personagem de Dragon Ball Z chamado Ten Shinhan. Eu vou falar de alguns pontos que eu acho importantes sobre o personagem e não vou me aprofundar muito, só dos pontos que eu acho importantes. É bom frisar que Ten Shinhan é um personagem que apareceu primeiramente em Dragon Ball, o anime. Ele é um personagem que foi criado pelo desenhista Akira Toriyama, que infelizmente morreu em 2024. E ele já foi um dos personagens mais fortes do anime de Dragon Ball. E que ao longo da franquia de Dragon Ball, ele foi sendo esquecido pelo desenhista, deixando de ser um dos personagens mais fortes para ser um dos personagens mais fracos da franquia. No começo, Ten Shinhan começou sendo um personagem muito forte e ele tinha técnicas muito interessantes no começo da franquia. Uma das suas habilidades era fazer crescer 2 braços extras que saíam das suas costas. E a outra técnica era se dividir em 4 entidades, que cada uma compartilhava o seu poder dividido, que era uma habilidade forte, mas também tinha um ponto fraco. Ten Shinhan era um personagem muito interessante, porque ele parecia um monge e tinha um mestre, e ele andava com o Caos, que era um boneco branco, que parecia um palhaço. Ele não era definitivamente um monge, porque ele já teve um caso com uma personagem que chamava Launch. Launch era uma personagem feminina que quando espirrava mudava de personalidade. Akira Toriyama era um mestre em criar personagens engraçados e bem elaborados. Mas o ponto que eu quero levantar sobre Ten Shinhan é o esquecimento que Akira Toriyama teve com o personagem. O ponto que um dos personagens mais fortes ficou totalmente fraco e inútil durante todo o anime de Dragon Ball Z. O personagem foi bastante injustiçado, ao ponto de que suas técnicas eram técnicas muito fortes e ficaram totalmente inúteis, não causando estrago nem dano nenhum para os inimigos. Em Dragon Ball Z, na saga dos Saiyajins, Ten Shinhan foi completamente humilhado por Nappa. Nappa era um personagem que era subordinado do personagem chamado Vegeta. O descaso foi tão grande que as técnicas dele, que era o Kikoru, não fizeram efeito nenhum sobre Nappa. Ele não só foi derrotado, como foi totalmente humilhado, um descaso total com o personagem pelo autor. Depois disso ele foi deixado totalmente de lado, só tendo uma relevância na saga Cell, onde sua técnica, o Shin Kikoru, serviu para atrasar o vilão Cell. As pessoas costumam gostar apenas dos personagens por causa da sua força, ridicularizando assim os personagens que são tidos como fracos. Ten Shinhan foi um personagem que foi deixado de lado por Akira Toriyama, assim como todos os guerreiros Z, com exceção do Piccolo, que teve uma progressão durante todo o desenho. Fica aqui registrado a minha indignação com esse personagem, que é o Ten Shinhan. É isso, pessoal. Falei um pouco do personagem chamado Ten Shinhan e do descaso que o personagem teve durante a franquia de Dragon Ball Z. É isso, pessoal. Sem mais, fiquem com Deus.